Nós já estamos online aqui no YouTube. Então, quem está no YouTube, assim que você chegar, tá? Encanta Conto? Encanta o Conto. Então, vai lá no link da bio, que tem o link para o YouTube. Nós estamos aqui no YouTube, tivemos que redirecionar, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, prof. querida, que já está aí prontinha. Boa noite, quem está assistindo. Para quem está assistindo aí no Instagram, a gente está no YouTube. Então, vai lá no link da bio que a gente redirecionou. Meu nome é Viviane, para quem não conhece, Viviane Mello, eu sou pedagoga, eu sou técnica em música com habilitação em canto e pós-graduada em educação musical. Hoje, eu coordeno a Pulso Musical, né, depois de ter saído de mais de 15 anos com atuação de sala de aula, hoje redirecionei o trabalho e estou coordenando um projeto que se chama Canta e Brinca Comigo, Mamãe, que ensina mamães a cantar e a musicalizar seus filhos para favorecer o desenvolvimento infantil, mas, sobretudo, proporcionar uma prazerosa relação de afeto e carinho. E hoje eu tenho uma convidada super mega especial, professora Elvira Drummond, que já está conosco aqui no YouTube. Então, quem está no Instagram, corre para o YouTube, que eu já vou desligar aqui no Instagram. Entrei aqui para vocês se situarem, o link está na bio, tá? E aí eu vou deixar a palavra com ela e vocês ficam aí com o recadinho no Story, tá? Que tem o link ali e venham nos prestigiar aqui no YouTube, tá bom? Tá o link lá, é só clicar em cima que vocês vão ser redirecionados. Beijinhos! Estamos lá no YouTube. Tá pronto, bom. Pessoal do YouTube. É assim a gente se vira, né? Tempo de tecnologia e tempo remoto. Verdade. Olha, Su entrou, Ana Paula já entrou. Prof, querida, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer de coração. Prontamente ela aceitou o convite. Fiz o convite e é de forma muito singela e com a sua simplicidade também assim foi muito acolhedora. E eu fico muito feliz e com certeza se o pessoal não assistir agora, vai assistir depois, porque a live fica gravada, e geralmente o pessoal assiste mais depois, prof. Vai ser muito rico, muito prazeroso. Então, passo a palavra para você, fica à vontade. Tá ótimo. Então, boa noite, Vivi. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, tranquilo. Boa noite, Vivi. Boa noite, o pessoal que está chegando, né, nesse espaço virtual, mas não, pelo fato de ser virtual, não é menos acolhedor, não é? E é sempre uma alegria muito grande poder trocar informações, compartilhar experiências, não é? É enriquecedor para todos. E hoje, Vivi me comentou, né, o tema que Vivi sugeriu foi os benefícios da música na vida, no contexto familiar, né? Como a música pode enriquecer o contexto familiar. Bom, então, eu precisava dizer aqui duas coisas. Primeiro, realmente, Vivi, eu vou te pedir, linda, para quando faltar 15 minutos, você me dá aqui um toque, tá? Pode deixar, tranquilo. Eu tenho um certo problema com o tempo, né? O tempo sempre foi um lençol curto nos nossos encontros, nunca cobria o encontro completo. Eu tinha que fazer um ajuste, uma conta de chegar. E na verdade, eu sempre me deparo, sempre nos momentos de palestras, de live, enfim, a minha grande dificuldade em operar com o tempo nunca é o que dizer, mas o que não dizer. O que não dizer. Também com essa riqueza de experiência, meu Deus. Sabe, quando a gente tem um tempo limitado, você tem consciência que vai varrer alguns fatos significativos nesse recorte, não é? Porque o tempo nunca é o suficiente para cobrir um tema rico como esse que é
os benefícios da música no contexto familiar, né? Então, a gente tem que lidar com isso. E para expor esse tema, eu optei pela orientação, para falar aqui um pouco da orientação musical que eu dei aos meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, Tom e Bia. Ambos abraçaram a música como profissão, né? Professora Elvira, já vou lhe interromper para uma questãozinha. Às vezes as pessoas não sabem, não conhecem. Eu acho que é importante começar a se apresentar quem tu és. Tá. Porque tem algumas mães aqui, porque nós educadores, e principalmente quem é educador da área musical, meu Deus, se não conhece Elvira, meu Deus! Agora, algumas mães não têm oportunidade, não tiveram oportunidade de conhecer ainda. Então, por gentileza, fale quem tu és. Com certeza. Então, para as mamães, sejam muito bem-vindas, né? Eu sou Elvira Drummond, sou professora de literatura infantil da Universidade Federal do Ceará e professora de música do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Eu moro em Fortaleza, tenho 2 filhos, hoje músicos. Tom, o mais velho, está com 33 anos e Bia, mais nova, está com 28. Aliás, eu nem consultei os meus filhos se eu podia abrir, tá? Mas eu estou aqui colocando porque eu vou pontuar as várias etapas de vida e é importante que eles tenham uma noção de quando isso iniciou, né? Há mais de 30 anos, essas atividades foram propostas, né? Então, é isso. Como educadora musical, eu tive 2 grandes pilares que me inspiraram, né? Claro que, além das leituras nunca é demais. Ler sempre que possível sobre os temas que permeiam a infância, o que é interessante para você estimular uma criança, do ponto de vista musical e também em outros aspectos, em outros segmentos da vida. Então, o meu conselho para todas as mamães, leiam tudo o que for possível. Mas nossa grande escola não é a biblioteca, é a criança. Ela vai nos dar respostas significativas. Então, ao lado de todas as leituras, eu tive 2 grandes pilares na minha formação. Eu digo que tive 2 escolas, os filhos e os alunos. Verdade. Então, os alunos me permitiram coisas que os filhos não podiam me dar. Dos alunos, eu tive uma espécie de painel panorâmico da reação de crianças diante do mesmo estímulo musical. Eu tinha, digamos, 20 crianças na faixa etária de 6, 7 anos. Essas 20 crianças, elas eram submetidas a um determinado estímulo musical. E claro que ia haver diferentes reações. Essas reações seriam matéria de estudo minha, né? Eu ia, depois da aula, pensar sobre o que aconteceu e refletir sobre essas várias reações. Todo professor precisa ter, né, essa visão do observador, aquele que observa e que aprende com o que observa. Isso só a sala de aula pode me dar, né? Porque jamais eu poderia ter 20 meninos numa lapada, né? Nem Bach. Não ia ter condições disso. Bach teve, sim, 20 filhos, mas cada um de uma idade, 13 de uma mulher, 7 de outra, né? A conta total deu 20, mas desse tempo. Então, a sala de aula me permitiu essa visão panorâmica de um mesmo estímulo dado a crianças da mesma faixa etária e eu obtinha respostas diversas. Por outro lado, os meus filhos me deram coisas que jamais uma sala de aula poderia me dar. Eles me apresentaram a saída daquilo que era trabalhado no momento aula, digamos assim, tocando um repertório com eles em casa, terminava de tocar.
e espontaneamente eles iam fazer uma outra atividade, cantarolando o minueto de bar, né? Ou criando até um texto, ou brincando com o motivo da música que nós acabamos de tocar. Essa experiência, ou seja, essa mostra de que a música sai da sala de aula para a vida da criança. E é aqui que a gente sabe que aquele momento foi significativo, porque é um momento espontâneo. Quando termina a aula, eu não sei o que acontece com o meu aluno, né? Exatamente. Então, mas no ambiente do lar, você faz uma brincadeira, você dá um estímulo musical e você presencia as ressonâncias desse estímulo em vários segmentos. A criança está sozinha brincando e está martelando a célula rítmica da música que você acabou de cantar, né? Verdade. Então, Eu vou lhe fazer um parênteses, então, contar uma experiência que eu tenho aqui em casa. Daniel escutou desde muito sempre, desde a barriga, em função de eu preparar as aulas, né, para a escola. E aí teve uma apresentação com as crianças nós apresentamos com eles a música Sopa, do Palavra Cantada, que tem uma sequência rítmica no início, né? Que faz. Isso. Que tem na sopa do neném. E aquela música sempre ficou na minha cabeça. E eu cantava isso quando né, ele estava na barriga. E depois, quando ele nasceu, na hora de comer, eu cantava para ele também, né? Pois o danadinho hoje, ele tem a cadeira de alimentação dele, que tem o bandejão, e ele, claro que não faz exatamente a mesma sequência, mas ele está se reportando, sim, essa sequência. Ele vai lá e bate e... porque é a hora da sopa do neném. Não é a sopa que ele vai comer, mas é a hora da refeição. Então, é a hora da refeição. Aí ressonou aquilo que eu... Lógico. Isso é uma associação significativa, né? Então, é aqui que a gente percebe que a música faz sentido para a vida. Então, toda aula de música, o grande objetivo não é permanecer no momento sala de aula. O aluno não vai preparar aquilo para retornar à sala de aula como um dever de casa. O objetivo maior é que o aluno aproveite aquela experiência para outras circunstâncias da vida. Porque a música é para a vida, né? Não é para o momento aula. Bom, então, continuando aqui, eu acabei transformando o tema, que são os benefícios, quer dizer, na verdade o tema continua sendo esse, eu apenas denominei de trajetória musical em família, nossa vida compartilhada, porque eu acabei pensando já que a experiência musical dos meus filhos é um tema que muita gente me pergunta, tem curiosidade a respeito, eu resolvi abrir as portas da nossa casa e mostrar um pouquinho da nossa intimidade melodiosa, digamos assim. Não é? Fantástico. Então, sim. Tu consegue, talvez, baixar um pouquinho a tela do seu computador? É notebook? Tá. Isso, que daí a gente enxerga melhor. Isso, perfeito, ficou melhor. Agora sim. É que eu estou com medo de pegar no notebook, de vez em quando. Eu já fiz essa bobagem antes de começar. Então eu estou meio intrigada. Eu estou intrigada com ele. Eu não toco nele. Eu mexo na cadeira, eu mexo na tela, mas nele aqui embaixo, ó. Nada. Então, eu estava falando que abri as portas da nossa casa e vamos compartilhar um pouco da nossa intimidade melodiosa, não é? Com vocês. E a ideia é que não se trata de um relatório, não se trata de um relato de experiência, não é bem isso a proposta de hoje. A partir de algumas atividades que eu tive, algumas experiências que eu tive com os meus filhos, nós vamos comentar um pouquinho sobre a relevância dessas experiências, que naturalmente vocês que estão assistindo
vão poder aproveitar cada um no seu contexto familiar, cada um verificando o que é plausível, o que não é, enfim, né? Mas essa é a ideia. Então, querida, só mostra na tela a primeira, que é a capa, né? Verdade, que eu acabei de me referir, que é o título, Trajetória Musical em Família, Nossa Vida Compartilhada, e já pode passar para a imagem seguinte, que é sobre isso que nós vamos falar. Pode passar. Isso, pode passar. Aí ele repetiu, porque ali era uma capa, tá? Patrícia fez tudo arrumadinho. Pronto. A espera é presença antecipada. Aqui, eu preciso me reportar ao Pequeno Príncipe de Exupéry, que diz uma coisa muito linda. Ele diz, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começo a ser feliz, né? Então, é uma ideia muito bonita, que a gente, transpondo isso para o momento gravidez, eu penso que cada gravidez anunciada é uma alegria antecipada. Porque, na verdade, você já traz o filho com você. A diferença é que você não carrega o filho no braço, você carrega o filho no ventre. Mas ele já é presente na sua vida. Você já está pensando nele, você já está preparando o mundo que vai recebê-lo. Então, essa espera, ela é vivida. E ela é vivida como presença, é uma presença antecipada, não é? Perfeito. E aqui vale a pena lembrar que uma citação bíblica, não é? Que é o momento da anunciação do anjo a Maria, que diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, a partir daquele momento, quer dizer, muito antes de Jesus nascer, Jesus estava com Maria. Ele já era presença na vida de Maria, né? Então, a gente como mãe, é muito importante esse pensamento de que a gravidez, ela não é o momento que antecede o nascimento, ela é o momento que se inicia a história de vida daquela criança. A vida não começa após o parto. A vida inicia a partir da concepção, né? E tem um fato interessante, os orientais, eles contam o aniversário, não é a partir da data de nascimento. Eles contam a partir da concepção. Porque a criança não nasce uma página em branco, não é? Ela já nasce com experiências de vida uterina e experiências bastante significativas, não é? A gente pode já passar a página, a imagem, não é? A próxima imagem, que diz a audição, uma janela para o mundo. Então, aqui é importante lembrar que, a partir do 5º mês de gestação, o bebê começa a ouvir. Então, quando eu digo que a audição é uma janela para o mundo, é porque mesmo fechado, encerrado na vida uterina, ele tem essa ponte com o mundo exterior, que é a audição. Então, o bebê, a partir do 5º mês de gestação, ele já escuta. É claro que ele não escuta da mesma maneira que nós aqui, porque a escuta é filtrada pelo líquido amniótico. Mas essa escuta é legítima, ela é verdadeira, não é? E ela vai fazer diferença após o nascimento, né? É por isso que a criança realmente já nasce com uma bagagem significativa. E essa bagagem é mediada pela audição, né? E aqui entra um outro fato importante, é que a experiência musical vivenciada na vida uterina, ela traz uma memória positiva. Por quê?
Porque a vida uterina, a criança não tem nenhum tipo de desconforto. Digamos, ela não fica molhada, ela não tem a sensação desconfortável, térmica de estar molhada, ela não sente fome. Tudo isso é automático, é natural que ela seja cobertada de todas essas proteções enquanto vida uterina. De modo que toda a expressão musical, depois do nascimento, que remetê-la a esse momento de vida uterina será positiva. Ela vai ter a sensação do conforto, de segurança, do conforto, de que não havia fome, não havia desconforto térmico, tudo era atendido a tempo, não é? Não que depois do nascimento, as mães, claro, é evidente que vão minimizar o máximo possível o desconforto da criança. Mas, naturalmente, entre a criança chorar para dizer que está com fome, vai ter o mínimo tempo até a mãe pegar a criança e amamentá-la, né? E entender, né? Porque é bem isso que acontece no início. A gente olha para a criança porque a única comunicação dela, ou de desconforto, é o choro. Mas qual desconforto? Até a mãe entender, né? Isso. Mas as mães aprendem essa lição tão rapidamente. Olha, a gente aprende até com os animais de estimação, né? Nós tivemos um gatinho, a gente sabia se ele estava miando porque ele queria atenção, se ele estava miando porque a caixinha de areia estava suja, se ele estava miando com fome, ele tinha um miau para cada situação, não é? Então, se a gente faz a leitura dos animais, imagina dos filhos. Essa leitura é logo aprendida, não é? Com certeza. Bom, então, pode passar a página seguinte, que é a página da imagem. Isso. É isso aí. Bom, nós temos aqui a página de um dos livros que são memoriais, que eu escrevi vários memoriais para os meus filhos, tanto para o Tom como para a Bia. O que seria um memorial? É um arquivo de memórias, é um arquivo de lembranças que os pais poderão fazer, né? E eu pontuei, na verdade, as várias etapas de vida dos meus dois filhos, Tom e Bia. Então, eu fiz um arquivo da infância, eu retratei a infância em poesia, várias situações inusitadas, engraçadas, que eles viveram na infância, eu transformei em poemas e eu ofereci de presente a infância de cada um em poesia. Eu fiz um outro memorial, que é esse que você está vendo aí, na tela, histórias do Tom, tem as histórias do Tom e tem as histórias da Bia. Nesse memorial, eu resgato desde a espera até a etapa adolescente, próxima à entrada da universidade, né, na faculdade. Então, cobre essa fase, essa etapa. E depois eu fiz um outro memorial pontuando a formatura deles como músico. Porque aí acontece uma coisa muito interessante. Quem se forma em música é diferente de quem se forma em medicina, em engenharia. Você, quando entra na faculdade de medicina, a partir daquele momento você vai estudar o assunto medicina. Mas quando você entra num curso de música, você tem toda uma trajetória para trás. Na verdade, nos cursos de arte, do modo geral, né? Exatamente. Não só de música, mas de pintura, de teatro, em geral, as pessoas trazem alguma bagagem anterior, o que fez motivá-las a fazer o curso de música, não é? Então, aí nós temos duas fotos, eu estou tocando piano grávida para o Tom, a outra foto, eu estou tocando piano, meu marido, Luiz, está tocando flauta. Luiz não é músico profissional, mas ele estudou um pouco de flauta, de violão, de piano, e é um grande apreciador da arte, e principalmente um incentivador fervoroso dos filhos. E aqui eu preciso dizer que muita gente acha que Tom e Bia, de repente, viraram músicos pela minha influência.
É claro que receberam a minha influência, sim, mas eu até imagino que se eu não tivesse o amparo, né, do pai, que não só deu estímulo, como deu condições, né, de compras de equipamento, investiu em tudo que foi necessário e sempre estimulou demais os meninos para a arte. Então, a gente tem aqui uma parceria. E aí eu tô, também já eu estou falando sobre isso para comentar a importância que tem dos pais terem uma posição coesa, né? E principalmente a certeza de que você está ali com esse intuito, de você não tem como objetivo aqui formar músicos, mas eu preciso oferecer para os meus filhos essa oportunidade de uma infância feliz, né? E de experiências assim significativas no ponto de vista estético. Aí sim, é preciso que as mamães fiquem atentas. E se vocês não têm muita experiência, procurem um profissional da área de música para sugerir o que fazer com o seu bebê. Perfeito. Essas experiências estéticas de qualidade, né, que precisam ser criteriosamente selecionadas de acordo com a faixa etária, aí a gente vai precisar ter um respaldo, né? Exatamente. Levantando um pouquinho a tela, eu queria só exibir aqui, só no comecinho, levanta mais um pouquinho, para ver se aparece o que está escrito abaixo das fotos. Ah, Né? tá abaixo das fotos, tá. Pronto, pode deixar, chegou aí. Que são as experiências musicais com o bebê a partir da vida uterina. Eu fiz, nesse relato, uma série de pontuações de reações que ele tinha, que eu tinha quando o Tom, esse é o memorial do Tom, quando ele estava ainda na barriga, né? Quando ele estava em vida uterina. E depois eu faço o confronto de reações dele após o nascimento, totalmente direcionadas e associadas à experiência de vida uterina, como você contou com a história da Supa, né? Então, e quando eu falo nesses memoriais, aqui eu vou reforçar isso para as mamães, tá? Mamães e papais, eu não sei. Enfim, os pais que estão nos assistindo, né? A importância desses registros da vida da criança é de suma importância. Eu lembro que minha mãe, muito do que eu sei da minha infância, carrega o olhar da minha mãe, né? Eu tenho lembranças vagas da cena. Eu lembro é como se eu tivesse uma foto antiga na minha memória. Mas eu só sei desdobrar essa história. Quem desdobra essa história para mim é a voz da minha mãe. Então, muito da minha infância carrega o olhar e a voz da minha mãe. E eu sou grata até hoje esse memorial que me foi possível por ouvi-la contar, né, a história para as pessoas da família, para as pessoas amigas. E isso me ajudou a guardar várias histórias significativas da minha infância. Como eu também trabalho com a área de literatura, me é relativamente fácil a escrita. Daí porque eu resolvi para os meus filhos não apenas contar, mas escrever esse memorial. Fantástico, Né? fantástico. Eu não tinha pensado nisso. Já começa a anotar. Pois é. Não é? Já começa, porque com o tempo é natural que a gente esqueça alguns fatos, né? Então, tem experiências, assim, muito engraçadas. As crianças fazem coisas, assim, que você fica... A cada dia você se surpreende. Então, é muito importante você ter um caderninho que você anote, mesmo que rapidamente, e depois você retorna e redige aquilo de uma maneira mais interessante. Ninguém precisa ser um Machado de Assis para fazer isso, não é? Não precisamos ser escritores, enfim, escritores de carteirinha, não precisa ser. Mas você pode sim fazer anotações e depois redigir de uma maneira que a criança possa ler mais adiante e lembrar.
nos memoriais dos meus filhos, eu incluía fotos, programas de recitais, boletins com as notas, com as observações, Sim. desenhos, pinturas, tem de tudo, né? Podemos passar a página, tá? Deixa eu tentar diminuir aqui para aparecer tudo. Beleza, maravilha. Né? Isso, melhor ainda. A acolhida melodiosa, a voz materna é colostro sonoro. Então, vamos lá. O colostro é o primeiro leite que a mãe fornece para o bebê após o parto. Esse leite, ele vale como uma verdadeira vacina. É um leite mais espesso, que a mãe, que só acontece nesse momento logo após o parto. As primeiras mamadas, né? As primeiras, enfim, as primeiras vezes que a criança é amamentada. Então, esse leite, ele tem um valor nutricional tão diferenciado que ele vale como uma vacina. Quando eu digo que a voz materna é um colostro sonoro, significa dizer que a voz materna alimenta toda a condição emocional do bebê, né? Perfeito. E aqui tem uma coisa muito interessante, um dado curioso, é que normalmente quando a mãe vai, o bebê muito pequenino, quando você vai amamentar, quando você vai cantar para dormir, quando você vai pontuar os diferentes momentos da rotina do bebê, é interessante que você cante. Então, amamentar cantando é um alimento duplo. Você está nutrindo o corpo e você está nutrindo a alma do bebê. E as mães que fazem isso, é interessante como depois, a partir do momento que eles deixam de serem amamentados e passam a se alimentar por conta própria, né? É muito comum, às vezes, a criança de 2, 3 anos dizer, ai, eu não estou com fome, eu não quero comer. E eles vão no ponto fraco dos pais. Todo pai tem pânico quando o filho diz que não quer comer, né? Não quer comer. Então, isso sinaliza 3 possibilidades. Ou a criança está saciada porque comeu algo antes, ou ela realmente não está bem, o organismo está debilitado, razão pela qual o corpo é sábio. Gente, olha, a natureza é sábia. Se você quer ter uma conduta adequada, escute o que a natureza tem para lhe dizer. Quando o corpo não tem vontade de receber o alimento, é porque talvez ele esteja debilitado e o organismo não tem condição de digerir aquele alimento. Exatamente. Então, quando a criança recusa, não convém forçar, porque ou ela está saciada, ou o corpo não está bem preparado para fazer a digestão. Se você forçar, você pode ter uma reação muito pior. E tem aqui um dado relevante, que é uma terceira possibilidade, né? Que possibilidade é essa? Ora, quando a criança era amamentada, ela recebia um pacote duplo, o alimento do corpo e o alimento do espírito. A partir do momento que ela está a se alimentar sozinha, ela está ali nutrindo o corpo, mas cadê o espírito? Então, quando ela diz, eu não quero comer, muitas vezes o que a criança quer é a atenção dos pais. Exatamente. Então, aqui, tipo, eu não estou com fome, não quero comer, vamos jogar uma partida de jogo do mico. Foi um jogo que marcou a infância de todos dois, né? É um baralhinho colorido que você casa os bichinhos. E o mico é o único que não tem, ele não tem namorada. Então, quem tira o mico fica solteiro, né? E o jogo do mico era um jogo muito apreciado pelas crianças. E quando alguém dizia que não estava com fome, tá bom, então vamos fazer assim, vamos jogar uma partida de jogo do mico e daqui a pouco a gente volta. Às vezes, uma partida era suficiente e eu fazia a pergunta, e aí? Já dá para a gente comer alguma coisa? Comer?
Fantástico, dava, fantástico. e dava, porque, na verdade, o que eles queriam era atenção. É atenção. A partir do momento que eu me sentei para brincar, eu dei essa atenção. E aí a gente já podia sair do jogo do Uhum. mico para a mesa, né? Para a refeição, de fato. Ok? Pode passar. E aqui, complementando, prof, também, é que eu tô com o Daniel pequenino, né? Então eu tô com essa experiência muito viva, assim, é o meu dia a dia. E aqui eu posso também afirmar o poder transformador da música, inclusive. Daniel estabeleceu uma relação muito prazerosa e muito positiva com a alimentação, porque talvez, quer dizer, talvez não, tenho certeza disso, muito se deve pela forma que foi conduzida essa introdução alimentar. Então, muitos me dizem assim: ai, Vivi, que legal os pratos que tu fazes para o Daniel. Eu costumo, claro que não é todos os dias que eu faço isso, porque às vezes o tempo não dá conta, mas eu Tá. costumo fazer a alimentação dele e empratar, fazer serviço de empratamento mesmo. Coloco no pratinho, enfeitadinho, né, arrumadinho, faço bichinhos, faço, enfim, faço todo um trabalho de arte no pratinho dele, né? Sempre acompanhado de música. Então, Tá. agora, foi o mês passado ainda, em setembro, logo que entrou a primavera, então eu fiz o pratinho dele, né, uma determinada manhã, eu fiz o pratinho de frutas, e eu fiz tipo um bosque, né, tipo um jardim, assim, cheio de florzinhas com frutas, né, Sim. e aí, ao som de Vivaldi, né, a área da Olha, primavera. da E aí, primavera. isso. E aí ele come ouvindo, ele sempre o prato ele está, quando eu faço, né, de novo, não é todos os dias que eu faço isso, mas sempre que eu faço, sempre está relacionado com uma música, né? Tá. A música sempre dá o tema do prato. Com E, certeza. e essa relação que ele tem com a alimentação é fantástica, porque eu não passei. Agora que ele fica um pouco seletivo, mas aí é por uma questão assim que o paladar é mais agradável com determinados alimentos. Mas do contrário, ele come tudo, sabe? Ele tem uma relação super prazerosa com a comida. E, Nossa, que e eu coisa boa. posso garantir isso, que a música tem esse efeito. Inclusive na Sim. amamentação também, quando eu amamentava e tinha muita, no início, né, que a gente sempre sente a dor, o desconforto, depois, né, o peito acostuma, eu cantava também, mas cantava mais para mim do que para ele, porque eu me concentrava para poder desviar a atenção da dor naquele momento, né. Mas eu compus, inclusive, uma canção para o Mamá, eu digo a canção do Mamá, e toda vez que eu canto, o Daniel chora. Ele se emociona, chora. Ele se emociona. Que Então, graça. esse momento, assim, também é único para nós. É muito bom. Desculpa, me Verdade. interrompi, né? Vai. Não, não. Eu tenho realmente, você falando da emoção, não é? Eu tenho um dia, quando muito pequenina, ainda nessa etapa de amamentação, né? E eu cantava Tutu Marambá, aquela canção folclórica. Uhum. Tutu Marambá, não venha mais cá. Enfim, aí todas as vezes que eu cantava, ela fazia beicinho, ia chorar. E a Ah, princípio eu não associei, mas depois eu comecei, eu ia variando o repertório que cantava, e sempre que eu cantava essa música, ela se ela, emocionava. ela se emocionava. Só que Ah. naquele momento, ela tinha o quê? 3 meses. Então, naquele momento, eu não achava que fosse uma emoção. Eu achava até que ela não gostava daquela música por alguma Ah, razão. sim. Então, anos passaram, eu estava no piano fazendo um arranjo para flauta e piano com a música do Tutu Marambá. Ela tinha já 5 para 6 anos por volta disso, quando ela chegou para mim e disse assim: Mamãe, essa música é linda de chorar. Ah, E entendeu. aí eu entendi o recado, e ela disse: Mamãe, essa música é muito linda. E foi aí que eu
fiz né? Eu fiz o entrelace Sim, das circunstâncias, da situação, eu e me pude emocionei emendar. agora. Então, assim, é uma coisa muito, muito inusitado o que a gente percebe depois da reação das crianças quando você tem a oportunidade, porque não tenha dúvida, quem tem um filho em casa tem uma escola, né? Uhum. E Laboratório você intensivo. mas não tenha dúvida que a função de laboratório existe e tem que ser aproveitada, né? Uhum. Os pais precisam realmente tirar proveito dessas experiências. Então, Verdade. a gente pode passar a imagem Sim, seguinte. vou passando. O André comenta aqui que os seus pratos, e eu concordo, porque eu também acompanho, seus pratos são maravilhosos quando fazes para receber os convidados. Oh, digo, só assim, sendo bem sincera e honesta, eu não passo um café decente, eu só sei enfeitar. Na hora de enfeitar, tudo comprado no supermercado, tá? Só para esclarecer. Então, enfeitar pãozinho, enfeitar com frutas, tá bem na minha linha. É a linha estética da mesa. Eu só fico na estética da mesa. Agora, porque gosto dos meus convidados, jamais me atreveria a eu própria cozinhar para alguém, porque eu quero bem a quem convive, né? Então, Me não chama que eu faria isso. cozinho. Me chama que eu Não. cozinho, não tem problema. Bom, então, Vamos lá. vamos aqui. Aqui tem dois materiais que eu vou comentar rapidamente: o efeito Domidó e o dedo mindinho. Ai, eles são uma graça. Um livro de canções e um livro de A parlendas. lenda. Então, na verdade, muito do que está no efeito Domidó e do que está no dedo mindinho foram coisas feitas para, quer dizer, no caso do efeito Domidó, foram canções feitas para os meus filhos. Algumas coisas, algumas pecinhas foram feitas para o Tom, outras foram feitas para a Bia. O Dedo Mindinho traz uma série de parlendas que eu brinquei com eles enquanto bebês. E isso passou muito tempo na gaveta. A partir do momento que as escolas começaram a intensificar, né, projetos e recebendo crianças cada vez com menos idades, as escolas creches, e agora a gente sabe que existe o berçário na creche, são crianças com menos de um aninho. Então, a partir do momento que houve esse, digamos assim, esse surpreendente crescimento das escolas creches, eles começaram a precisar de um repertório que atendesse a Uhum, essa faixa etária. Então, uhum. muita gente que conhecia já meu trabalho, que sabia do que eu tinha feito com os filhos, começaram a pedir. Bota as coisas que você cantava com teus filhos, faz isso no Uhum. livrinho, passa para a gente. E Que sua graça. eu comecei a realmente pensar nisso. Depois, oportunamente, minha sobrinha estava grávida de gêmeos e eu aproveitei, juntei, coletei as canções que fiz para o Tom, as canções que fiz para a Bia e completei com mais algumas, pensando em receber os meus sobrinhos netos, né? Porque a minha sobrinha estava grávida na ocasião de um casal de gêmeos. Então, o efeito Domidó, eu preciso falar aqui, inclusive, sobre o título, é uma paródia para efeito dominó. O Uhum, efeito dominó, que é o efeito conhecido, que você organiza as peças do jogo e, ao impulsionar a primeira, você tem um efeito de uhum. desconstrução em cadeia, né? O efeito dominó é um efeito de desconstrução em cadeia. O efeito domidó, como toda paródia, diz o contrário. É um efeito de construção através do estímulo sonoro. Então, através da música, eu vou tecendo o espírito, o ânimo do meu bebê, né? É o efeito contrário, o efeito da construção. Por Da isso, efeito construção. dó. Uhum. Eu não chamei de canções, eu chamei de jogos cantados. Por quê? Porque eu pretendo destacar o fato de ser canções
interativas. Não é aquele CD que você bota para o bebê ouvir. O bebê ficar quieto no bercinho. Não, não é. São canções, por isso eu chamei de jogos cantados, porque a palavra jogo já lhe dá a ideia da interação. Da interação, Então, exatamente. são canções para você brincar com o bebê em diferentes situações. Tem a canção para dormir, mas tem a canção para alimentar, tem a canção para brincar nos momentos de vigília do bebê, tem a canção para trocar roupa, enfim. São vários os momentos da rotina do bebê que são pontuados com canções. O dedo mindinho são parlendas para os pequeninos. Na verdade, essa ideia quem deu foi meu marido, tá? Foi o Luiz que me deu a ideia de fazer um livro de parlendas. Então, ele me perguntava, nossa, mas você tem tanta coisa sobre o repertório de canções folclóricas, e você diz que a parlenda é tão importante na educação musical, e por que você não faz um livro de parlendas? E aí, eu sempre parto do princípio que se eu vou fazer um livro parecido com tudo que já tem disponível no mercado, é chover no molhado, não é? Então, eu não vou fazer um livro de parlendas, porque muita gente já fez. Essa foi a minha primeira resposta. Um livro de canções folclóricas, eu posso fazer a diferença, porque eu posso harmonizar de uma outra maneira. Então, a gente tem muita coisa de canção folclórica que é acompanhada no tac-tic-tum, tac-tic-tum. Você canta do acalanto ao marcha soldado, Na mesa. tac-tic-tum. E além das funções da harmonia, que não passa de funções principais. Então, em se tratando de canções folclóricas, eu posso sim fazer a diferença. Eu posso harmonizar do jeito meu, né? Mas aí eu me perguntava, as parlendas, como é que eu vou fazer um livro de parlendas diferentes? E eu tenho em casa aproximadamente uns 40 títulos diferentes de livros de várias editoras de parlendas, né? O tema parlendas. E eu comecei a perceber que as parlendas vinham sempre muito misturadas. A criança, quando lia as parlendas, ela não sabia se aquilo era uma fórmula de escolha, se era um trava-língua, se era um brinco, se era uma mnemonia. Não tinha nada remetendo a isso. Então, estava tudo junto. Inclusive, alguns provérbios que eram tratados como parlendas, que não são parlendas, são provérbios, né? Enfim, eu comecei a achar que merecia fazer um livro de parlenda, esclarecendo ao professor que vai trabalhar com o livro na sala de aula e para a própria criança, até ali agrupado, né? Então, a primeira coisa foi dividir um livro de parlenda para o adulto brincar com as crianças, que é o Dedo Mindinho, e um livro de parlendas, que é o Unido Unité, para as crianças brincarem entre si. Que aí já vai entrar na fórmula de escolha. O que é a fórmula de escolha? É aquela parlenda que você utiliza para escolher alguém do grupo para ocupar determinada função. Vamos ver quem é o pegador. Aí você conta Unido, Unité, Salamé, Mingue. Aquele que for apontado no final da parlenda vai ser a pessoa que vai pegar os colegas, né? Então, eu acabei me animando de fazer o livro. Que bom, que maravilha. O Dedo Mindinho, ele traz uma classificação do que é brinco, o que é mnemonia. Eu fiz um estudo sobre a classificação, partindo do Câmara Cascudo, Veríssimo de Mello também tem uma classificação, que aponta uma classificação, e eu acabei fazendo uma outra classificação, que me pareceu mais didática, e esse livrinho, ele acompanha o CD, porque o pai e a mãe que não sabem ler partitura, tem a partitura da parlenda no final, mas tem um CD principalmente, porque o pai e a mãe que não sabem ler partitura, como é que ele vai repetir a parlenda? Porque a parlenda é um jogo rítmico. Vem, vem, seu bispo vem. Tato, marreco, peru também. Tem um ritmo nisso. Isso não é vem, vem, seu bispo vem. Tato, marreco, peru também. Não é assim. Então,
para que os papais e as mamães que não têm a leitura de partitura, eu resolvi fazer um livro de parlenda com o áudio, com o CD, e as partituras escritas atrás, para facilitar o professor de música que, porventura, quiser fazer uma bandinha rítmica com parlendas, por exemplo. Né? Então, é isso. Passando adiante. Na primeira infância, o recheio sonoro no cotidiano. E aqui, a partir do momento que a gente sai desse repertório do bebezinho que está sendo amamentado, do bebê que está no bercinho, e a gente vai tendo a primeira infância, o que se chama de primeira infância, cobre toda a extensão da educação infantil. Que pega realmente do bebezinho do berçário até por volta de 5, 6 anos de idade. Que é a etapa em que eles iniciam o ensino fundamental, que antigamente a alfabetização ficava um espaço neutro, né? Entre a educação infantil e entre o ensino fundamental. Mas há alguns anos a alfabetização passou a ser inserida como o primeiro ano do ensino fundamental. Daí porque o ensino fundamental passou de 8 a 9 anos, né? Então, a primeira infância exatamente, ela vai até, cobre a etapa de educação infantil, que via de regra vai até 5 aninhos. 6 anos é a etapa que, em geral, a criança está se alfabetizando, portanto, no primeiro ano do ensino fundamental. Nessa primeira infância, depois que você sai dessas canções que você canta para dormir, canta para amamentar, canta para isso, vem o recheio sonoro do cotidiano, que agora o bebê já sabe caminhar, o bebê ele já tem algumas preferências, ele está explorando o território da casa, e aí é hora de você oportunizar novas experiências musicais para ele. Então, uma ótima maneira de iniciação musical, eu insisto que coisa que a gente já vem fazendo desde o bebê que está ainda na fase do bercinho, né? Então, primeiro é a qualidade estética do repertório musical, investindo nos vários gêneros musicais, o erudito, o folclore e o popular. E aqui eu insisto, não é toda canção, não é toda peça erudita que é interessante para um bebê. Você não vai botar a quinta de Beethoven para o bebezinho, não vai, né? Então, é necessário aqui que as mães e pais que não sejam diretamente na área de música, procure a ajuda de um profissional que possa fazer uma indicação de repertório adequado a cada faixa etária, né? Mas, enfim, além da qualidade estética do que eu vou oferecer para o meu filho, aí vem rechear o recheio sonoro do cotidiano. O que vem a ser isso, né? Para os bebês, até por volta de 3 anos de idade, na época dos meus filhos pequeninos, ainda não existia com a frequência que hoje a gente vê. Aqui em Fortaleza, com certeza, não existia escolas de música que recebem bebês. Né? Aquela aula que o pai ou a mãe, ou os dois juntos, levam o bebê para uma experiência musical coletiva. O que é uma coisa muito interessante, claro, até porque o bebê vê outro bebê reagindo como ele, né? Então, essa coisa de olhar o outro é muito importante, é muito significativo. Mas, eu sugiro que, até 3 anos de idade, além das experiências como essa da escola de música, que abre as portas para receber grupos de bebês com suas mamães. E aí tem o dado relevante do profissional que está à frente, que sabe selecionar uma dinâmica, um repertório adequado, e tem o fato de você ver outra criança da mesma faixa etária fazendo algo similar. Então, tirando esse fato, na nossa casa, como eu fazia com os meus filhos pequenos até 3 anos de idade,
eu não instituía o momento aula, porque o momento aula tem o preparo, tem sair de casa, e ele só é válido se tiver essa situação, inclusive de encontrar outro bebezinho. Essa parte social é da maior importância. Aqui, até por volta de 3 anos de idade, eu aproveitava circunstâncias. Não havia o momento aula. Tá? No dia a dia, a rotina era a nossa aula, porque um estímulo musical, ele pode surgir de qualquer circunstância, de qualquer experiência, né? Então, eu tenho coisas muito interessantes. O Tom, quando bebê, tinha entre 1 ano e meio, 2 anos, e ele já sabia que não deveria colocar o dedo na tomada. Mas ele fazia de malandragem, né? Então, ele olhava claramente para mim, sorrindo. Para ver se é autorizar ou não. Com o dedinho aqui indicando que ele estava se aproximando da tomada. E eu dizia para ele, não. Aí ele olhava para mim e dizia, sim. Respondia sonoramente ao mesmo estímulo. Aí eu dizia, não, não. E ele, sim, sim. Não. Sim, sim, sim. E aí, ele começava, eu acho que ele me provocava. Era ele que me provocava. E aí acontecia que ele esquecia o dedo na tomada. Porque a brincadeira. Virou brincadeira. A brincadeira era tão sedutora que ele esquecia o dedo da tomada. Aí eu começava a bater o ritmo na coxa, na perna, palma, cachoeira. E aí ele ia sendo seduzido pela brincadeira sonora, e esquecia a tomada, vinha para mais pertinho, sentava no colo e a gente continuava o sim, 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 não, 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 já com outro Ai, propósito. que maravilha. Né? Então, me permita fazer um parênteses, porque inclusive é da sua música. Eu mandei para a professora Elvira o vídeo. Acho que eu mandei. Acho que eu lhe mandei. Daniel estava aprendendo a comer. E ele comia, pegava, né, o alimento e engolia inteiro, né? Bem aquela fase do início ali, né? E eu, né, naquela tentativa, eu sou mãe de primeira viagem, né? Diz, não, filho, você tem que mastigar, e mostrava para ele como é que tinha que mastigar, não sei o quê. Ah, ele pegava e engolia inteiro, né? Aí até que um dia eu tava lá cantarolando, você viu o seu Joaquim, mas quem é seu Joaquim? É aquele que faz assim. Aí você mastigava. Aí ele gostou da brincadeira. Pronto, resolvemos o problema da mastigação. O seu Joaquim mastiga. Olha, mas você não me mandou esse vídeo, não. Será Eu que não, não? não lembro de ter recebido esse vídeo. De vez Eu em quando, tenho certeza que eu tinha mandado. olha, eu até vou dar uma olhada, vou rolar lá as mensagens anteriores para ver se eu localizo. Mas eu não lembro de ter visto, tá? Então, E assim, mastigamos com o Joaquim, com o seu olha, Joaquim. facilitou a mastigação do Daniel. Estou super feliz. Bom, É então, o exemplo da brincadeira, né? Foi desviar a atenção, porque eu estava lá tentando fazer uma coisa que não estava tendo sucesso e trouxe para a brincadeira e aconteceu, né? e principalmente, assim, não só o fato de estar num território lúdico, mas a música por si, ela é dinamogênica, porque ela tem um ritmo, e o ritmo é o corpo que está pulsando. Então, o corpo fala muito à criança. E quando você usa atividades rítmicas, você está ali estimulando o bebê a reagir com o corpo. E isso é fantástico. O efeito é sempre muito interessante. Ainda com relação ao Tom, eu teria mais duas experiências, uma do Tom e uma da Pia, para contar como exemplo de recheio sonoro do cotidiano. Como a gente aproveitar situações inusitadas do cotidiano e trazer isso para um outro plano, né? Então, o Tom, na época, tinha já em torno de 2 anos, 2 anos e meio, eu estava preparando uma aula de música em que eu iria usar as cirandas do Vila-Lobos.
E as cirandas são todas no formato canção, ou seja, A, B, A, onde a parte A é sempre Uhum. estabelece um contraste com a parte B. Então, digamos, se a parte A está escrita no andamento alegro, no vivo, a parte B será um andante, um largo. Então, havia esse contraste de andamentos, que é uma característica de todas as cirandas de Vila Lobos. Uhum. Prof, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Mamães, o que a prof está falando é a forma da música. Então, quando pode explicar, prof, talvez de repente só fala ligeirinho o que é a forma da música, porque se vai ficar A, B, A, eu acho que elas vão relacionar com Então, vamos lá. o A música alfabeto. isso, tá bom. Então, a música é dividida em partes. A gente percebe quando acaba uma parte, começa a outra parte. A segunda parte, que a gente chama de B, a gente classifica de acordo com as letras do alfabeto. Então, a primeira parte a gente chamou de A. Acabou a primeira parte, começa a segunda, que a gente chama de B. E Vila Lobos faz essa brincadeira. Quando termina a parte B, ele retorna à parte A. E aí ele faz sempre um jogo de andamento. Se a parte A, que é a primeira, é mais animada, né, mais movida, a parte B vai ser mais lenta. E quando termina, volta para a parte dinâmica, a parte mais movimentada, né? Ou às vezes é o contrário, ele começa com a parte mais lenta, acelera no meio e retorna à parte mais lenta no final. Então, eu estava preparando uma aula com esse repertório, que se chama Cirandas do Vila Lobos, e o Tom, pequenininho, 2 anos e pouco, estava com um carrinho, brincando, na mesa de centro da sala, né? Circulando a mesa de centro com o carrinho. Eu não tinha me dado por conta do que estava acontecendo. Eu só tive cuidado quando eu fui colocar, nem era CD, era os bolachões de vinil, né? O disco pesado de vinil. Uhum. Então, quando eu fui colocar, ele estava na sala, eu disse, olha, mamãe vai trabalhar, a gente vai ficar aqui pertinho, mamãe vai botar o disco do Vila Lobos, nós vamos ouvir Vila Lobos. E ele ali, com o carrinho na dele. Então, quando eu terminei e tirei o disco, aí ele olha para mim e diz, bota, mamãe, bota Vila Bobo. Bota Vila Bobo, mamãe. Eu quero Vila Bobo. Aí eu botei o disco e prestei atenção na brincadeira. A brincadeira era exatamente andar com o carrinho de acordo com o andamento da O música. andamento da música. Se a música Ai, meu Deus. ele estava ali mais rápido. Se a música se tornava mais lenta, ele ia com o carrinho mais devagar. E o que eu quero chamar aqui a atenção, bom, cada pessoa vai, claro, dependendo da sua profissão, dependendo da sua curiosidade, vai investigar. Como a minha formação, né, é exatamente musicista, então esse dado da percepção sincrética do tom me levou a pesquisar. Eu fui pesquisar sobre Gestalt, sobre a percepção da criança que vai do todo para as partes. Eu queria entender como é que uma criança de 2 anos percebe a macroforma da música. Porque isso é a macroforma, né? Exatamente. O período A, o período B e volta para lá. Então, ele estava completamente seduzido e empenhado em brincar com a macroforma. E foi a partir do tom que eu fui investigar o que é essa percepção sincrética, qual é a idade que isso inicia, como o ouvido de uma criança percebe a música, essas questões todas, que na verdade foram meus filhos que me fizeram correr atrás, para entender melhor a atitude, né? A reação. Bia tinha uma maneira muito própria de mostrar a sua indignação. Quando ela não estava satisfeita, foi contrariada de alguma maneira, né? Nós costumávamos ter desavenças operísticas, né? As nossas desavenças eram assim, no estilo ópera contrariada, né? Ou melhor, ópera mal criada, né? Então, tipo,
Tá resfriada, não pode tomar sorvete. Ah, mas eu quero, mamãe, mas não pode, você tá resfriada. Aí ela ia meio que pisando duro pro quarto, e ela tinha o quê? Entre 3 e 4 anos, mais ou menos nessa fase. E então ela ia pro quarto e começava a cantar. A mamãe é chata, chata, chata. A mamãe é chata, muito chata. E aí, isso tudo está no memorial deles. Ai, meu Deus. Fazer o memorial para os meus filhos, eu acabei me dando esse presente, porque eu tenho todo esse trajeto na minha memória, né? Justamente porque escrevi para eles, serviu também para mim. E aí, quando eu escutava, né, aí eu entrava no jogo e eu respondia: minha filha tá chata, 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 minha filha tá chata, muito chata. Tendo cuidado de não é minha filha é chata, minha filha Uhum, está. O é um rótulo, o está uhum. é circunstancial. Ela estava naquele momento chatinha. E aí aquilo continuava. A mamãe é bruxa, bruxa, bruxa. A mamãe é bruxa, muito bruxa. E aí, um dado momento, nosso piano sempre foi aberto. Eu nunca tive piano com tampa fechada. Eu deixava de propósito o piano aberto para... Era um convite para qualquer dedinho que oportunamente quisesse ali brincar. Ir lá experimentar. É, então, eu chegava no piano e tocava o motivo que ela tinha acabado de inventar, né? A mamãe é chata, eu chegava lá, tocava no piano, harmonizava. Aí, o que é que acontecia? Quando ela escutava, ela corria, ia, sentava no piano junto comigo e ia tirar a melodia de ouvido, que ela começou a fazer isso muito cedo. Com 2 anos e pouco, ela ia lá no piano e ela saía cantarolando e achando, né, ali, nota por nota, achando a melodia de ouvido. Então, Nossa. aí assim como o Tom, era completamente seduzida pela brincadeira musical. E a gente cantava junto. O texto que ela estava cantando para mim, eu cantava junto com ela. E aquilo virava uma farra. Ela dava risada e esquecia completamente a razão da discussão, né? Porque a E música virava música ainda. a música sombreava a discordância, né? Digamos assim. Bom, então, passando aí a próxima etapa, depois você me fala como está o tempo, tá bom? Porque eu não sei o tempo das pessoas aí. Se eu lhe nós já batemos uma hora. Deixa eu ver, já lhe Aí, digo. Acredita que eu não desliguei a live antes, nós ficamos com ela ligada. Nós estamos na live há 2 horas e 40 minutos, mas não estamos no ar há 2 horas e 40 minutos. Nós nossa, estamos. Eu não prestei atenção, mas nós entramos às 20 e pouquinho, eu entrei, já batemos uma hora. Mas tá tão gostoso, eu também esqueci ai, de dizer. Jesus, nossa. Bom, eu vou tentar ser breve. Eu acho que nessa fase inicial, principalmente você que está como Daniel e as mamães que estão dentro do seu projeto de mães com bebês, eu vou realmente priorizar essa etapa e depois eu vou Isso. correr nas etapas subsequentes, não é? Então, essa página é do memorial de formatura do Tom, que se formou violoncelista, né? O Tom se formou como violoncelista e a Bia se formou como violinista. Então, esse é o memorial do Tom. As fotos estão pequeninas, não está dando para ver, mas a ideia é que eu começo dizendo que a brincadeira é um ensaio para a vida. E aqui tem cada foto dessa que está dentro de uma notinha, né? Está simulada em forma de Uhum. colcheia. Cada foto dessa traz o Tom manipulando um brinquedo sonoro. Então, os brinquedos favoritos do Tom eram os brinquedos sonoros. Mesmo os que não eram sonoros, fazia parte da diversão dele pegar um lápis ou qualquer outra coisa e sair batendo nos móveis, na parede, experimentando o som. Essa curiosidade com o som foi despertada muito cedo nele. E é interessante porque era uma coisa muito dele, né?
E aí eu começo o livro de formatura, que vai pontuando as diferentes etapas, eu começo dos brinquedos sonoros. Que ali ele já estava mostrando essa curiosidade inata pelo som, pelo resultado sonoro de tudo que ele escutava. E na etapa de 2 anos, ele tinha um tamborzinho azul. Esse tambor azul, ele andava dentro de casa cantando tudo que ele cantava comigo e inventando, brincando com palavras soltas, tocando o tamborzinho, no ritmo, né? Criando células rítmicas com palavras que ele já dominava. E foi exatamente por isso que me rendeu a história O Tambor do Tom Faz Do Tum. tom. Ah, é verdade. Não tinha É, pensado nisso. O Tambor do Tom Faz Tum foi com base no brinquedo favorito da infância do Tom, que era esse tamborzinho azul, né? E que, então, essa história, as mamães que estão assistindo, quem tiver curiosidade, podem acessar lá no YouTube, na minha página. Eu tenho várias postagens de histórias cantadas, de coisa que eu fiz para os meus filhos crianças, e tem outros profissionais que também postaram o Tambor do Tom Faz Tum. E é interessante você ver a diversidade de estratégias. Débora Munhoz fez isso lindamente, né? Débora fez uma postagem linda do Tambor do Tom Faz Tum. Então, quem tiver curiosidade, se colocar o título no YouTube, vai aparecer várias postagens com vários profissionais diferentes, inclusive a minha própria, tá? Passando adiante, já é a página. Pode passar a página. Uhum. Bia e o universo povoado de bichinhos. Então, aqui eu queria ressaltar justamente o fato de que eu tenho 2 filhos, ambos demonstraram digamos assim, uma sensibilidade grande desde muito pequenino para a música. Mas é curioso como cada um tem a sua maneira de se manifestar. Enquanto o Tom tinha essa curiosidade imensa com relação aos brinquedos sonoros, a tudo que fazia som, a Bia tinha uma relação de muita. Ela interagia musicalmente com os brinquedos, cantando, né? Com bichos de pelúcia. Então, nessa etapa, ela ia cantar a canção do gato, Mamãe, eu quero um gatinho, para cantar a música Do gato. Eu quero um macaco, para cantar a música do macaco Bilé, que foi uma canção que eu fiz para ela quando tinha 2 anos. E aí, quero um sapo, quero isso, quero aquilo. E ela cantava conversando com os bonecos, interagindo com o boneco. E aí, mais uma razão para outra pesquisa, né? Na verdade, Piaget diz que nessa fase do concreto, a criança começa a abstrair a partir de um elemento concreto. Então, o elemento concreto era o bichinho de pelúcia. A partir desse elemento concreto que está na frente dela, que é o bicho de pelúcia, ela interagia, ia construindo o universo dela imaginário, estabelecendo uma estreita relação da música com o imaginário. O que é um outro viés fantástico, né? Então, essa lição aprendi com Bia. E aí fui atrás, pesquisar, Piaget, como se trata com esse pensamento concreto, como sair do concreto para o abstrato, e a maneira curiosa como ela fazia isso através da música, muito pequenina ainda. Nessa foto, a gente tem 2 fotos dela, que está cantando a música do Ursinho Pimpão. Numa ela está no Teatro José de Alencar, e no outro ela está no Teatro do Itaperi, que é um teatro grande da universidade, que nós fazíamos, às vezes, os espetáculos de final de ano de conservatório lá. Então, tanto Bia como Tom, muito pequenininhos, já se apresentavam nos palcos e gostavam disso, né? Então, vamos lá. Continuando. Aí vem uma série de livros que eu vou agora começar a fazer uma conta de chegar. Vou falar agora mais rapidamente,
porque senão nós vamos aqui para as 3 horas. Ah, eu fico. Aqui a Adriana também está dizendo, pode ficar a noite toda. Bom, então, esses 3 livrinhos eu pontuei aqui. É claro que se você entrar no meu site, tudo que não foi feito para os meus filhos foram feitos para os meus alunos. Claro, as minhas 2 escolas, né? Então, vocês vão encontrar não só esses, mas muitos outros Tem mais de livros. 100 obras lá, né? Tem sim. Tem bem mais. Mas, enfim, voltando para cá. Eu aqui pontuei 3 livros que foram, assim, bastante significativos para a infância dos meus filhos, né? A vivência musical, na época, o Tom tinha 1 aninho. Como ele está com 33 anos, isso aconteceu há 32 anos atrás. Nem pensar em internet, nem pensar em baixa a música daqui, baixa a música daqui lá, né? Era Então, tudo concreto. no concreto, estávamos a lá Piaget, tudo no concreto. Isso aí. Então, na época, eu dava cursos para professores de escolas básicas que queriam trabalhar a música na sala de aula como elemento de ilustração, né? Para ilustrar a aula. Então, eu dei vários cursos assim para várias escolas, inclusive na escola que futuramente seria a escola dos meus filhos, que foi o Canarinho. E algumas professoras tinham uma relação de maior proximidade. Naquela época não tinha celular, não tinha esse tipo de coisa. Então, ela ligava mesmo no telefone. Professora, me tira de um aperto. Eu preciso de uma música para trabalhar o dia do índio. Eu quero uma música para trabalhar o dia da árvore. Eu quero uma música para isso, para aquilo. Eu sempre recorria ao folclore, porque o folclore é mais fácil de se localizar. Mas algumas coisas não. Era uma música que podia. Não tinha nenhuma peça folclórica. E eu comecei a pensar muito seriamente em fazer um livro pontuando as unidades significativas para se trabalhar na educação infantil. Nessa ocasião, o Tom estava com 1 aninho. Tanto o Tom como o Bia entraram na escola quando já sabiam falar, né? E aí o Tom entrou com 1 ano e 10 meses e Bia entrou com 1 ano e 6, porque a Bia nasceu em junho. Então, ela tinha que entrar com 1 ano e meio, né? Ela sempre ia ter ou ela entrava com atrasada meio ou adiantada meio. E claro que entrou adiantada meio. E aí, assim, na verdade, quando eu pensei na vivência musical, eu queria atender a 2 senhores, entre aspas. Era realmente propiciar uma série de canções que desse um certo conforto ao professor que queria pontuar essas datas na sala de aula e que não achava repertório. E é claro que eu fiz um estudo, eu fiz uma pesquisa em várias escolas de Fortaleza, para saber quais eram as unidades trabalhadas, não só numa escola X, mas eu queria uma noção, um mapeamento do que era trabalhado na educação infantil. Enfim, procurei algumas leituras, né, de livros sobre isso, qual era o conteúdo pertinente àquela faixa etária. Pesquisei nas escolas a grade, inclusive canções que exploram conceitos, cima, baixo, frente e trás, um lado e outro. Então, a vivência musical, ela explora conceitos e ela explora essas unidades, né? Essas unidades que são trabalhadas para pontuar datas comemorativas. E, além disso, também há a rotina da escola, a música para fazer a fila, a música para guardar o material, a música para despedir dos colegas, enfim. E é claro que isso foi pensado para a escola, mas foi principalmente, eu preciso confessar, pensar para o meu filho que tinha 1 ano e que ia entrar na escolinha. E eu precisava garantir um repertório que trabalhasse tudo aquilo que eu sabia que a escola iria trabalhar, né? Então, ele trabalhava comigo em casa e ele trabalhava na escolinha com o mesmo repertório. Depois, os duetos para um pianista e um brincante, que é o livro que está ali abaixo,
o Tom, ele foi um grande modelo para a Bia, né? A Bia foi muito precoce. E a precocidade da Bia se deve muito ao estímulo do irmão. Do irmão. Né? Claro que eu era um pouco seguro, mas o irmão foi assim uma mola mestra para ela, sabe? Ele impulsionou o desenvolvimento dela, além de sempre ter sido muito generoso, ele era muito cuidadoso com ela. A apresentação, Bia com 3 aninhos, né? O Tom com 8, os dois no palco, como ele dava as entradas para a irmã. Ela até entrava sem que ele desse, mas ele se preocupava em respirar e dar entrada para ela. E era muito bonito ver a relação dos dois. Então, a educação musical da Bia, ela deve não só a mim, mas ela deve também ao irmão. Ele teve uma participação. E Bia realmente foi muito precoce por conta do estímulo do irmão. Tanto precoce na parte musical, como na leitura também, né? A Bia, com 4 anos, já lia e escrevia. E ela passou Jardim 2, a alfabetização, até chegar na verdade, ela começou a ler no Jardim 1, e passou o restante do Jardim 1, o Jardim 2, e a alfabetização, sabendo ler, e eu dando uma controlada, porque ela já tinha entrado um pouco mais nova pela coisa do aniversário, né? Mas, enfim, o Tom teve uma participação muito especial. E é muito bonita essa história de que o irmão está ali amparando sempre a irmã, né? Então, ela me via tocar com o irmão e ela queria tocar piano também. Mamãe, eu quero tocar. Claro, tinha 2 anos e pouco, e eu escrevi duetos para um pianista e um brincante, que era o que ela era, né? Que maravilha. Então, os duetos para um pianista e um brincante, ela tocava de ouvido, principalmente de ouvido, com uma referência visual do teclado. Então, nós vamos brincar alternando as 2 teclas pretas. A gente vai brincar com a tecla branca que fica no meio das 2 teclas pretas. Você dava referência visual, ela tocava sempre a mesma notinha, mas ela escutava um resultado sonoro diferente por conta da harmonia. E aqui é importante frisar, a harmonia é o pincel do músico. A harmonia, ela pode mudar o caráter de uma canção. A harmonia, ela vai dando cores diferentes. Então, ela tocava a mesma nota, mas cada vez que ela repetia a nota, ela escutava um resultado sonoro diferente, porque a minha harmonia era outra. E isso é outra coisa que eu quero frisar. A harmonia é um dado significativo, muito significativo, né? Da maior importância. E assim, em se tratando de uma aula de música, todo professor de música precisa prezar por essa harmonia. Por quê? Porque o trivial, feijão com arroz, que é tônica dominante, subdominante, as funções principais, isso a mídia nos dá lindamente. Eu ia exatamente comentar isso, né? Porque aí nós, claro, um professor de música vai ter condições de dar essa orientação e como disseste no início, de também orientar um repertório adequado, né, para cada faixa etária, e também com essa preocupação estética, com essa preocupação da harmonia. Porque mães vão recorrer, né, quando não se tem esse conhecimento musical, vão recorrer ao que a mídia apresenta, e a mídia apresenta justamente, né, isso que a prof falou, né, são harmonias bem mais simples, bem mais pobres em termos de material sonoro, né, e de harmonização. Tem a maioria dos CDs de cantigas de roda, por exemplo, é de uma pobreza harmônica franciscana, né? São Francisco de Assis, que se despiu de tudo que tinha, então é uma pobreza franciscana. É tônica dominante e subdominante. Aí aqui eu também preciso dizer, que deve ter professores de música assistindo, e deve dizer, poxa, a professora Elvira é contra as funções principais. Então, não é nenhum pecado mortal você utilizar as funções principais, não é? Num repertório. O pecado mortal é permanecer nelas, é não variar.
você pode, sim, eventualmente tocar uma canção e se acompanhar das funções principais. Mal não há de fazer. Agora, se você faz sempre isso e você não varia, aí começa a complicar, porque você está limitando o repertório harmônico da criança. E isso vai fazer uma diferença gritante no futuro. E aí a gente vai cair no terceiro livrinho, que eu queria até falar mais rapidamente, mas impossível. Eu começo a falar e aí eu vou aqui viajando na situação. Então, 15 cânones para coro infantil é um livro que eu fiz quando Bia estava entre 2 anos e meio, 3, o Tom com 8 aninhos, né, entre 8 e 9, enfim, foi nessa etapa. E na verdade, o procedimento, a gente pode usar esse livro de duas maneiras. A criança canta a melodia em uníssono e o piano faz uma harmonia propositadamente diferente daquilo que a criança está cantando, né? A ideia é essa. O menino canta uma coisa e escuta o piano fazendo outra coisa. Então, aproveitando, porque, claro, tem as mamães, tem alguns professores de música, eu imagino, assistindo a gente. Então, para esclarecer, eu já escutei alguns professores de música dizer, quando eu tenho crianças muito pequeninas, eu costumo tocar a melodia que a criança canta no piano como reforço, como norte para a criança. E aqui eu preciso dizer que eu prefiro que isso não aconteça. Isso só deve acontecer se o professor perceber que a criança tem dificuldade de entonação. Se ela tem dificuldade em entoar a melodia, se ela se perde, aí vale a pena o professor fazer a melodia junto para ajudá-la a conduzir. Mas isso só se, esse se não é nota musical, é se condicional, se a criança apresentar algum tipo de dificuldade. Se a criança não apresenta dificuldade, você vai propiciar a experiência mais rica. Então, você começa cantando com a criança, claro. Você canta com a criança e acompanha o piano fazendo a parte dele completamente diferente daquilo que você está cantando. Essa é a ideia. E aí, de repente, você começa a cantar mais baixinho. E aí você emudece. E a criança canta assim. Continua. Né? Então, ela vai. E é curioso, porque tem, em geral, todos os cânones eu faço uma introdução com o piano e tem um momento da entrada, né? E impressionante como, né, o livro foi feito principalmente para a Bia, o Tom já estava maiorzinho, com 8, 9 anos, e o Tom aproveitava quando a gente desdobrava o cânone, né? Mas ela pequenininha, então ela cantava a melodia comigo, em uníssono, e eu fazia o apoio do piano. Depois eu começava a não cantar, e ela segurava sozinha, sem problema. Nossa! Cantava a linha melódica. Segurava o cânone sozinha. Não era segurar o cânone. Ela segurava a linha melódica sozinha, enquanto o piano fazia. Agora, o piano fazia um contraponto. O piano nunca repete a melodia. O piano está sempre dialogando com o canto. Aí depois vinha o irmão, né? O Tom, ele demonstrou uma segurança também muito precoce, do ponto de vista musical. Ele era muito atento, ele entrava sempre na hora certa, né? A vozinha colocada. E aí, quando o Bia já dominava as linhas melódicas de todo o livrinho praticamente, a gente começou no carro, ia fazer supermercado, ia para aula na hípica, aula de natação, era sempre eu que levava, e a gente ia no carro cantando. Então, eu cantava com o Bia uma voz e o Tom cantava sozinho uma segunda voz. Fazia cânone, né? Aí, sim, a gente fazia cânone, a gente brincava duas vozes, e era muito pequenina. Tinha já essa oportunidade de cantar uma coisa escutando outra. Escutando outra. Perfeito. E beneficiada pela presença do irmão, né? Que estava ali para cantar. Porque aí sim, eu cantava junto com ela. No momento do cânone, ela tinha o quê nessa época? 3 aninhos, por volta disso.
E eu cantava com ela uma voz e o tom segurava a outra, o desdobramento em cânone, né? Depois a gente cantava, todo mundo junto, com o apoio do piano. Então, isso era momento carro, tá? Cantar, mais uma vez, a coisa do recheio sonoro, de você ir aproveitando as Aproveitando as circunstâncias, oportunidades, as verdade. oportunidades. Gente, agora... Até porque senão, imagino, né, e é uma coisa, um cuidado que eu tenho com o Daniel, que coisas sejam naturais, né, que sejam fluídas, Sim, não sejam uma necessidade, porque a gente tem que cuidar, né, eu, por exemplo, eu comecei também com a música muito cedo, mas também foi uma coisa muito fluida, minha mãe não tinha conhecimento musical, então foi uma coisa muito tranquila, muito natural. Agora, diferente, eu sendo mãe, trabalhando com música, trabalhando com musicalização infantil, também tenho esse cuidado para não tornar isso maçante, porque daqui um pouco tu tá fazendo, porque eu preciso também validar algumas coisas, eu acabo experimentando com o Daniel, mas tenho sim esse cuidado para não ficar maçante para ele, né? sim, sim. E é por isso que eu acho que, assim, essas experiências, quando eles são muito pequeninos, a experiência de casa, é melhor que ela seja uma experiência para pontuar esses momentos bastante espontâneos, né? Uhum, Que a gente não faça um momento de aula, como a gente faz quando na leva o escola. bebê para a escola de música, para ter outros amigos da mesma idade, praticando, Exatamente. né, a mesma atividade. Então, eu dou preferência a essas situações bem esporádicas, né? Isso Bom, aí. na segunda infância, as primeiras certezas. Pode passar. Pode até pular, porque eu já vou falar pontuando o livrinho que tem a seguir, né? Pode Uhum, passar. Pronto, cantigas mal criadas. Quando eu falo na segunda infância, as primeiras certezas, é porque aqui a criança a sensibilidade musical já está completamente desenvolvida, né? Então, aqui com o Tom e Bia nessa etapa de segunda infância, começa a partir dos 6 anos, eles cantavam, eles tocavam de ouvido o que queriam, eles já se expressavam musicalmente. Então, a gente estava nesse momento cuidando da a sensibilidade estética no sentido de burilar, de ver detalhes nas uhum, performances, né? Então, a gente estava começando a viver um outro momento, o momento da apreciação, vamos escutar, o que é que você está uhum. ouvindo? Então, já havia uma outra relação, diferente da relação da primeira infância. E esse trabalho que eu estou mostrando aqui, as cantigas mal criadas, é um trabalho que me deu muito prazer, muita alegria, porque isso partiu de um projeto da escola, né? Na época, Bia tinha 5 anos, o Tom tinha 10. Bia estava na alfabetização, que na época não era ainda o primeiro ano, era a alfabetização. O Tom estava no quarto ano, terminando o primeiro grau menor, né? O fundamental menor, Uhum. já no momento de sair da escola, porque o Colégio Canarinho, que era o colégio que eles estudavam, não tinha a continuação. Ele tinha educação infantil e fundamental menor. E naquela época era um colégio de uma filosofia muito arrojada, eu sempre fui muito admiradora da filosofia do Canarinho. Então, ele já naquela época trabalhava com projetos. E esse projeto valia desde o do berçário, não, na verdade, lá não, na época não tinha berçário, era maternalzinho, né? Bebês já a partir de um ano e pouco. Então, desde o do maternal até o quarto ano, que era quando eles terminavam a série o ciclo fundamental. E o projeto da escola era as regras da escola. Por que, que a escola tinha regras? Como todo grupo social, você precisa ter regras. Então, por que que tinha que guardar o material de uso coletivo quando terminava? Por que que tinha que sair da sala fazendo fila? Por que tinha a hora do pátio? Por que tinha hora para isso, hora para aquilo? Então, a escola trabalhou com as regras. Em casa, eles sempre fizeram a tarefa sozinho, mas eu costumava, quando chegava do trabalho, eu ia corrigir.
eu ia tirar dúvidas. Então, eu sempre acompanhei todas as tarefas escolares, né? E a gente fazia isso, ele já antes nem precisava desse tipo de acompanhamento, mas a gente estudava junto meio que de farra, né? Tanto que eles deram a minha conta, tipo, chegaram a dizer para mim, não, mãe, hoje eu não posso, Bia dizia para mim, mamãe, hoje eu não posso estudar com você não, porque hoje é sério. Eu tenho que fazer revisão da matéria para a prova de amanhã. Então, não dava para se divertir. Porque a gente está história, por exemplo, ia falar sobre o descobrimento do Brasil, sobre o índio, aí eu ia contar que o índio, que ele não foi assim tão massacrado, não, que o índio também tinha sua indignação. E essa coisa dos portugueses que estavam ali tentando botar o índio na coleira, né? Muitos viraram flautinha, pernas para que te quero, não era só uma força de expressão, era o osso da perna que virava flauta. E aí, aí eu tinha uma série de histórias interessantes, que são histórias do Brasil, histórias da música, né? Isso está, inclusive, no livro do Vasco Marim, se alguém tiver curiosidade. Mas, enfim, e aí o estudo acabava sendo recheado com outras coisas. A escola trazia um trechinho do livro O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Claro que, como professora de literatura, eu tinha uma biblioteca em casa. Então, dali, a gente resolvia o trechinho que a escola solicitou, mas à noite eu tinha o livro inteiro para mostrar. Então, assim, quando eles começaram a crescer, eles deram a minha conta, foram eles que deram a minha conta, né? Então, não, mãe, hoje a gente não estudou Hoje não então, posso. porque hoje é sério. Quem bagunçava era a mãe. Eles estavam ali, ó, todos arrumados. Então, quando a gente foi voltando às tarefas, né, escolares, que tinha as regras da escola, eu pensei com eles, vamos pensar nas regras da casa. Assim como a escola tem regras, a casa também tem regras. Quando você termina de brincar com o brinquedo, você precisa guardar o brinquedo no lugar certo. Tem que comer verdura todo dia, a verdura faz parte da alimentação. E aí a gente pontuou, tem que arrumar o quarto. Chega da escola, encontra tudo bonitinho no lugar. Mas a mocinha que ajuda no serviço não tem a obrigação de passar o dia arrumando o quarto. Então, tirou uma coisa, bota de volta no lugar. Então, coisas assim eram as regras da casa. E aí a gente começou a conversar sobre essas regras. E eu comecei a pedir a opinião deles sobre as regras. E aí, as cantigas mal criadas, o título, é porque é o universo infantil do mundo que seria o ideal para eles. O que eles querem, né? Então, algumas canções eu faço um diálogo com eles. O Sambinha Mal Criado, por exemplo, o Sambinha, eles estão dizendo que não querem comer verdura, mas eu estou dizendo que precisa comer verdura. Então, algumas canções têm um diálogo de mãe e filho, né? Outras, eles colocam, a ideia está lá, o diálogo, quer dizer, ou melhor, o diálogo acontece entre eles dois, enquanto crianças, que acreditam que aquilo é o certo, né? Então, essa é a ideia. E é um trabalho muito interessante, porque quando eu digo que eu trato aqui a voz da criança, a voz nos dois sentidos, no sentido literal, porque quem canta são eles, crianças, e a voz do que eles pensam, do que eles acreditam. Eu formatei, né? Eu apenas formatei. Eu criei os versos e, claro, fiz a composição para eles cantarem. E outra coisa que eu preciso dizer é que esse CD ele foi gravado todo fatiado. A gente preparava 2, 3 canções, marcava o estúdio, nós gravávamos cada canção 3, 4 vezes. Chegando em casa, havia uma mesa redonda, os dois, eu, o pai, às vezes minha mãe, que estava conosco, e até o gato entrava na história. Não miava, nunca miou indignado, mas estava lá, presente, né? Acompanhando. Acompanhando.
Então, a gente escolhia a melhor gravação, aquela que iria ficar para o Nossa, uma CD. participação intensa deles. E a coisa da família, né? Por isso eu Uhum, achei oportuno pontuar algumas questões, né? Então, mesmo não, a avó não é formada em música, o Luiz não é formado uhum. em música, mas todos apreciadores e todos, principalmente, estimuladores das crianças, né? E foi uma experiência muito bonita. E outra coisa que eu quero aqui dizer é que eu não sou a favor de você gravar as coisas com as crianças e no estúdio e fazer concertos. Aqui está meio desafinado, afina. Aqui está meio Uhum. fora do tempo, põe no tempo. Porque a tecnologia hoje transforma qualquer Exatamente. gato de rua, miou, bota no estúdio e vira cantor, né? Então, enfim, hoje qualquer coisa é consertável. A Uhum. tecnologia permite. Mas eu não acho isso educativo, porque a É, criança precisa escutar o resultado daquilo que ela gravou, exatamente fez. exatamente fez. Então, assim, esse é um trabalho que eu tenho assim, um carinho muito especial, porque ele retrata o universo dos meus filhos criança, como eles pensavam o mundo, as regras, é cantado por eles, sem nenhuma maquiagem, né? E a gente levou esse CD, apresentamos em teatros, em algumas escolas, enfim, fizemos várias apresentações do CD. E para quem está assistindo, esse CD, a gente tem a playlist desse CD no YouTube. Se alguém quiser ir lá, põe o título, Cantigas Mal Criadas no YouTube. O Viga do Mon entra na minha página, Cantigas Mal Criadas, tem toda a playlist do CD, Ah, que cantado joia. por eles. E tem, claro, outras gravações. Eu lembro que tem um coro, acho que de São Paulo, gravou o Sambinha Mal Criado. Muito bonitinho, as crianças cantando. Então, assim, tem outras gravações que não são nossas e que também estão lá, né? Disponível no YouTube, se alguém tiver interesse. Gente, falei demais. Eu ia dizer, vamos nos organizar, prof. Nós temos 10 minutos para fechar 2 horas. Ai, de misericórdia, então vamos lá. Bom, mas eu acho que a gente já cobriu essa fase da infância. Eu vou Eu passar acho que sim. rapidamente. Pode passar a imagem, os Uhum. musicais agora, pode passar. Os musicais, pronto, parou aí. Os musicais, entrelace de cantos e contos. Aqui eu vou começar a abreviar. Os musicais foram momentos muito significativos na infância dos meus filhos. E eu preciso dizer que cada musical é uma síntese estética, porque trabalha a música, trabalha a poesia, o verso, Uhum. trabalha o teatro, a expressão, trabalha a dança. Tudo está incluso no No musical. musical. E há uma diferença significativa entre você trabalhar a música fora do contexto do musical e a música no contexto do musical. Porque a criança se envolve com a narrativa. A narrativa sai pontuando musicalmente momentos significativos da história, né? Então, são aqueles picos de tensões que a música sai permeando, sai costurando a narrativa. De modo que, assim, eu não preciso dizer para a criança que ela vai cantar com a cara de medo do lobo, porque o lobo está chegando. Ora, ela está dentro da história, ela mergulhou no universo da história, da fantasia da história. Ela naturalmente, ela vai ter uma performance com uma qualidade naturalmente entregue, né? Verdade. Então, o musical, e assim, os musicais deixaram marcas tão grandes nos meus filhos, que todos dois, depois de adulto, escreveram musicais. Olha Se só. alguém, se alguém quiser entrar, o Tom escreveu A Princesa e o Sapo, um musical que estreou em Londrina, Paraná. A gente fez, acho que Apucarana também. E depois ele fez isso no Rio Grande do Norte, Natal. E fizemos aqui também, em Fortaleza.
A Bia escreveu um musical quando ela tinha 13 anos. Nossa. Escreveu um musical que foi aprovado pela Lei Rouanet, que também estreou em Londrina, com o Roberto Panico, que conheceu os meninos muito pequenininhos, né? E a Bia me acompanhava, na época ela tinha, quando eu comecei a viajar, depois de ter tido um problema de saúde sério, então Bia me acompanhava. Então já era maiorzinho, já estava numa fase mais crítica de estudo. E Bia, com 8, 9 anos, eu conseguia que a escola liberasse. Ela estava sempre muito atenta para não deixar atrasar nada de material de escola, sempre muito tranquila a vida escolar de todos os dois, né? Nunca, com a graça de Deus, nunca ficaram de recuperação. Então, sempre foram aquelas crianças atentas à escola, atenta à questão da responsabilidade nas tarefas, né? E eles sempre tiveram. Então, isso tinha um lucro. Logo, logo ficavam de férias. E aí podia aproveitar melhor as férias com outros programas, com outras coisas. Então, Bia me acompanhava nos cursos quando eu viajava, logo depois do meu problema de saúde. E ela começou a se inteirar tão bem do assunto que ela chegou muito motivada de um musical que eu tinha apresentado, já nem lembro qual. Enfim, não sei se foi os 4 músicos, se foi a Cigarra e Formiga, já não lembro. Ela viajou comigo para assistir esse musical. Quando ela voltou com o firme propósito de escrever um musical. De escrever, olha só. Então, ela fez o texto da história, é O Casamento da Rata Rita. Se alguém tiver curiosidade, entra no site, vê, tem a Princesa do Sapo do Tom, tem O Casamento da Rata Rita, da Bia, e depois ela chegou a escrever outros musicais que acabou que a gente ainda não editou. Foram outras coisas no caminho e esses musicais foram feitos e não foram ainda editados. Mas, enfim, eu quero mostrar como essa experiência dos musicais foi uma coisa que teve ressonâncias deles, né? Quer dizer, eles tiveram o desejo de escrever musicais também. E vamos passar rapidamente, pode passar. Tem a foto de um musical, que é o musical da Bia, mas eu não vou mais parar nele, eu ia fazer um comentário, mas vamos passar. E chegamos, pode voltar para a página anterior, onde tem algo escrito que eu quero ler. Pode mais um pouquinho para trás. A página anterior é essa. Ah, a anterior é essa, tá. Para trás. Pronto. Os natais, nascimento do menino Jesus, noite de luz. O crescimento dos meus filhos, a música conduz. Aqui eu quero dizer que, do mesmo jeito que nós temos os vários memoriais pontuando a história, a trajetória das crianças, a gente tem um memorial sonoro, que são os natais. Então, os natais, agora pode passar, os natais, nós temos todas as gravações de todos os natais, a partir de quando Bia tinha 2 anos e meio, que foi quando a gente comprou a câmera, né, para filmar as crianças. Então, a partir dessa data, nós temos todos os natais filmados. E a gente tem toda a evolução musical, a mudança na colocação das vozes, a condução no ponto de vista do formato, né? A acuidade, os instrumentos, a variação dos instrumentos utilizados, a princípio mais percussões rítmicas, depois percussão melódica, passando pelo piano, pela flauta, violino, violão, violoncelo, enfim. Cada Natal, eles têm a história da vida deles contada nos natais. Que maravilha. E aí, pode passar, e a gente termina já já, com a graça do Senhor. Olha, essas fotos são fotos de Natal que eu coloquei ali para que tivesse ideia, eles muito pequenininhos, eles maiores, eles já na faculdade, né, essas últimas fotos, eles já estavam no momento já cada um cursando a faculdade, que não foi aqui em Fortaleza, mas eles no Natal estavam sempre presentes. Pode passar a imagem. Aqui vem 3 livros de Natal, que é outro tipo de memorial,
preces natalina, tem todas as orações. Cada Natal era pontuado com um tema. Então, teve o Natal, foi o Natal da estrelinha, teve o Natal do sino, o Natal do pinheiro, o Natal da guirlanda. Então, cada ano eu escolhia um tema, a oração era voltada para aquele tema, o repertório tocado também estava dentro da temática e toda a decoração da casa. Então, as preces natalinas é um outro memorial de Natal, que tem todas as orações, inclusive o repertório que eles tocaram. Né? Eles têm como ver no repertório o que é que eu toquei no ano tal. Tem lá o repertório com as canções, o Tom tocou flautinha, a Bia tocou triângulo, enfim, está tudo lá registrado. E depois outros livros que o tempo está, né, a gente está aqui estourado no tempo, não vou comentar. Aí a capa do memorial de formatura do Tom e o memorial de formatura da Bia. O do Tom a gente chegou a falar, o da Bia foi escrita sonora de uma história de amor, onde eu também parto desde o período da gestação, seguindo até o momento de formatura. Bom, e essa é a história dos meus filhos, né? E eu espero ter colaborado de alguma maneira. Mas, meu Deus, gente, e vai ficar registrado. Nós não tivemos uma audiência muito grande, mas também por conta de ser sexta-feira, mas vai ficar registrado, eu tenho certeza que as mães vão aproveitar. E eu acho que, assim, o maior recado que tu deste, prof, é esse momento, esse aproveitar momentos para inserir a música no cotidiano, né? Porque eu acho que quando a gente fala em educação musical, quando a gente fala em musicalização infantil, que é dentro da educação musical, os pais têm muito essa visão de que é para aprender um instrumento, ou que vai ter um momento específico para música. E quando eu trago a proposta para as mães que é possível explorar a música em casa dessa forma como tu colocaste, veio complementar aquilo que eu venho discursando com as mães. E isso é maravilhoso, isso com certeza vai dar resultado. Claro que é necessário, sim, uma orientação, um profissional. Ninguém vai trabalhar música em casa, ninguém vai explorar a música com o intuito de formar músicos, não é esse o objetivo. Mas processo assim, elucidou aquilo que a gente vem conversando. Muito bom mesmo. Ai, que bom, querida, pois fico feliz, né? Deixo aqui meu beijo de boa noite. Peço desculpa por ter me alongado. Não, mas olha, vai ser muito proveitoso, com certeza. Eu vou fazer um parênteses antes de nós nos despedirmos, prof. Aproveitando, eu tô com as inscrições abertas. Essa live era para ser antes, né, prof? Era para ser bem antes, e ela generosamente me concedeu a possibilidade de fazer depois, porque eu queria fazer antes, inclusive, de lançar essa proposta. Eu tô com uma proposta aberta. As inscrições estão abertas até terça-feira, dia 20, que é justamente para trazer esse repertório, para trazer esse momento de vivências musicais para mães, onde eu ensino as mães a cantarem e a explorarem essas experiências musicais com os seus filhos. Vai acontecer online, as inscrições estão abertas. No meu site tem as informações. Tem o WhatsApp oficial da Pulso Musical, então se você tiver interesse, pode entrar em contato, que daí a gente conversa melhor sobre os detalhes, tá bom? Coisa boa. Olha, prazer imenso, tá? O prazer foi meu, o prazer foi nosso, maravilhoso, obrigada pelo aceite, eu estou ainda mais admirada pelo seu trabalho. E para quem me conhece, sabe que eu respiro Elvira Drummond. Eu trabalho desde sempre com as músicas de Elvira Drummond. Que coisa boa. Pois fico feliz. E alguém que queira perguntar alguma coisa depois, se quiser entrar no Face, entra pelo Message para me fazer qualquer pergunta. As mamães que estão assistindo, eu sou sempre disponível, tá bom?
E é verdade isso, gente. Eu não sei como é que pode. Ela responde todos. É incrível. É incrível. Ah, não custa, né? A gente, de vez em quando, eu não estou online a toda hora, porque tem os momentos que eu saio para estudar e tal. Sim. Mas eu procuro não deixar ninguém sem resposta. Quem me Maravilha. procura e pergunta, pelo Acha. menos no espaço de 24 horas, eu prometo responder, tá bom? Maravilha, Mas, gente, maravilha. beijo, Um tudo de beijo bom para grande. todos, Deixa tá? eu Boa colocar aqui noite. grande, né? Boa noite. Tá, Obrigada pela companhia. Até tá. mais. Obrigada a vocês todos. Tchau. Tchau.